Oi, pessoal, boa noite! E aí, tudo maravilha? Professor Rogério Almeida, trago para vocês mais uma aula da nossa playlist envolvendo função exponencial. Estamos na nossa aula de número 2 e nessa aula vamos tratar sobre os seguintes temas: imagem da função exponencial, equações exponenciais e vamos finalizar com 3 exemplinhos bonitos que eu separei envolvendo equações exponenciais. Espero que vocês gostem. Então, vamos nós, começando aí com imagem da função exponencial. Nós vimos na nossa aula de número 1 que definimos a função exponencial como sendo uma f de x igual a elevado a x. A é a base da nossa potência, é um número real maior que zero e diferente de 1. X é a nossa variável. E A elevado a x, nessa configuração, necessariamente é um número positivo. Maravilha? X é um número real qualquer. Portanto, a imagem em geral da função exponencial é o conjunto dos reais positivos. Lembrando que esse asterístico aqui significa que o zero está fora da imagem. Maravilha? Todo mundo sacou? Separei aí uns exemplos gráficos para poder mostrar para vocês. Então, repara aí o gráfico na cor verde, é uma função exponencial crescente. Nesse caso aqui, f de x igual a 2 elevado a x. O a é igual a 2, a é um número maior que 1, portanto, é uma função crescente. Repara no seguinte, se eu pegar valores de x cada vez maiores, ou seja, tendendo para mais infinito, a nossa função f de x, olha o que acontece com o gráfico, também vai para mais infinito. Os valores também aumentam, ficam muito grandes. Por outro lado, se eu pegar valores de x cada vez menores, se eu for andando cada vez mais com o meu x para a esquerda, a nossa f de x ela tende a encostar o eixo x, mas nunca encosta, ou seja, tende para zero. Maravilha? Todo mundo sacou? Então, cada vez que eu aumento os meus valores de x, quando x tende para mais infinito, a minha função f de x vai também para mais infinito. Por outro lado, quando eu pego cada vez valores menores para x, quando eu faço o meu x ir para menos infinito, a minha função tende a encostar o eixo x, ou seja, ela tende para zero. Maravilha? Todo mundo sacou? Por outro lado, se eu pegar um A, uma base, entre 0 e 1, o gráfico passa a ter essa característica aqui na cor lilás. Então, eu peguei o exemplo aí da nossa gx igual a 1 meio elevado a x. Note que acontece o seguinte, quando eu faço meu x tender para mais infinito, ou seja, se eu aumento cada vez mais os meus valores para x, o meu gráfico tende a encostar o eixo x, mas não encosta. Ou seja, a minha função, a minha g de x nesse caso, tende para zero. Sacar a jogada? Sacar a diferença? Então, nesse caso, quando a minha base está entre 0 e 1, quando x tende para mais infinito, a minha função tende para zero. Por outro lado, quando o meu x tende para menos infinito, ou seja, quando eu começo a caminhar para a esquerda, ou seja, estou diminuindo cada vez mais os meus valores para x, o que acontece com a minha função? Dá uma olhada no gráfico. Aumenta, ou seja, tende para mais infinito. Maravilha? Então, nesse caso, quando o meu x tende para mais infinito, a minha função tende a zero. Por outro lado, quando x tende a menos infinito, a minha função vai para mais infinito. Sacar a jogada? Obviamente, estou considerando, em geral, a minha função f de x igual a elevado a x. É lógico que existem variações. Eu posso fazer algumas transformações gráficas envolvendo aí simetria, translações, que podem alterar a imagem da minha função. Mas, em geral, na nossa característica que a gente está trabalhando, considerando a maior que zero e a entre 0 e 1, é esse o comportamento que a exponencial possui. Maravilha? Todo mundo sacou?
Vamos tratar agora sobre as equações exponenciais. Como o próprio nome está dizendo, são aquelas equações onde a nossa variável, a nossa incógnita, se encontra no expoente. Então, eu coloquei dois exemplinhos. Primeira equação, 2 elevado a x igual a 64. Segunda equação, raiz de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. Então, são dois exemplinhos aí envolvendo exponenciais, igualdades onde a nossa variável está no expoente. Maravilha? Em geral, as técnicas que nós vamos utilizar para poder resolver equações exponenciais são baseadas nas propriedades de potenciação. Então, essas serão as nossas ferramentas, as propriedades de potenciação para resolver equações exponenciais, ou seja, determinar o valor de x que satisfaz uma determinada igualdade. Beleza? Então, vamos aos exemplinhos bonitos que eu separei para vocês. Vamos nós aí com o nosso primeiro exemplo. Obviamente, vou pegar aqui a minha linda, fiel companheira, minha canetinha, e vamos nós, né? Então, eu tenho que resolver aí a primeira equação, 8 elevado a x igual a 1 sobre 32. Então, repara no seguinte, 8 e 32 são números pares. Então, quando você tiver números pares, a sugestão é que você passe tudo para a base 2. Beleza? Então, eu vou começar aqui com o nosso 8. Vou escrever aqui do lado, né? Para o pessoal lembrar. 8, se eu fatorar o 8, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Beleza? Por outro lado, dá uma olhada nesse 1 sobre 32. Primeiro, vamos olhar para o 32, beleza? 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Mas eu não quero 32, eu quero 1 sobre 32. Então, eu preciso inverter a minha base, correto? A base é 32, eu quero que seja 1 sobre 32. O que eu faço para inverter a minha base? Basta colocar expoente negativo, beleza? Expoente negativo indica que eu tenho que inverter a minha base. Portanto, 1 sobre 32 é 2 elevado a menos 5. Só isso, só colocar um sinalzinho de menos no expoente. Todo mundo sacou? Maravilha? Então, vamos aplicar aí essas propriedadezinhas na nossa equação. Então, 8 é 2 elevado a 3, só que esse 8 está elevado a x. Por outro lado, 1 sobre 32, nós já calculamos, ó, é 2 elevado a menos 5. 2 elevado a menos 5. Beleza? Então, resolvendo aí a nossa equação, vai ficar 2 elevado a 3x. Eu tenho potência da potência, né? Então, eu devo repetir a base, que é o 2, e multiplicar os expoentes. 3 vezes x, 3x. Beleza? Igual a 2 elevado a menos 5. Maravilha? Para quem tiver alguma dúvida, como é que eu cheguei nesse 2 elevado a 5, né? Para o 32? Eu simplesmente fatorei o nosso 32, beleza? A fatoração é um caminho aí importante. Vou fazer aqui do ladinho. Então, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Portanto, quantas vezes o número 2 apareceu aqui na direita, né? 1, 2, 3, 4, 5. É por isso que o 32 eu posso escrever como 2 elevado a 5. Maravilha? Então, voltando aqui, né, para a nossa igualdade, uma vez que eu consegui igualar as bases, base 2, dos dois lados, eu posso cortar as bases e trabalhar com a igualdade entre os expoentes. Então, vai ficar 3x igual a menos 5, portanto, o nosso x é igual a menos 5 sobre 3. Essa é a solução da nossa equação do exemplo 1. Maravilha? Todo mundo sacou? Então, utilizando propriedades de potência, eu vou igualar as bases dos dois lados da igualdade para, então, cancelá-las e trabalhar com a igualdade entre os expoentes. Esse é o passo a passo para a gente resolver equações exponenciais. Maravilha, pessoal? Todo mundo sacou? Vamos para a próxima? Então, vamos nós. Exemplinho de número 2. Então, eu tenho aí
raiz de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81. Para resolver essa questão, eu vou usar uma propriedade de potência, vou escrever aqui do lado, que ela diz o seguinte, ó, raiz índice n de a elevado a m é a mesma coisa que a elevado a m sobre n. Maravilha? Propriedadezinha de potência que eu vou aplicar no nosso exemplo de número 2. Então, aqui, por exemplo, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 meio. Concorda? Porque o m é igual a 1 e o nosso n, já que é uma raiz quadrada, é 2, beleza? Portanto, na nossa propriedadezinha, ó, raiz de 3, aplicando a nossa propriedade, é 3 elevado a 1 meio, beleza? Então, esse raiz de 3, que eu já transformei em 3 elevado a 1 meio, está elevado a x. Então, vou colocar o x aqui, beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o raiz cúbica de 81. Aplicando novamente, ó, vou fazer aqui do lado, raiz cúbica de 81, aplicando novamente a nossa propriedade, isso vai dar 81 elevado a 1/3. Beleza? O expoentezinho aqui, ó, embora não esteja escrito, é 1. Maravilha? Então, eu apliquei 2 vezes essa nossa propriedadezinha de potência. Show de bola? Então, vai ficar 81 elevado a 1/3. Tudo tranquilo até aí? Maravilha. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Seria interessante agora eu passar o meu 81 para a base 3, beleza? Então, é isso que eu vou fazer, fatorando o nosso 81. Então, fatorando aqui o nosso 81, dá para dividir por 3. Maravilha? 81 dividido por 3 dá 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E, finalmente, por 3 vai dar 1. Portanto, 81 é 3 elevado a 4. Todo mundo sacou? Então, vai ficar o seguinte, aqui eu posso escrever 3 elevado a 1 meio vezes x, estou multiplicando os expoentes, é a mesma coisa que x sobre 2, igual a 81, que é 3 elevado a 4, só que esse 81 está elevado a 1/3. Beleza? Vou botar aqui os meus lindos 3 pontinhos, então vai ficar 3 elevado a x sobre 2, igual a 3 elevado, multiplica os expoentes, 4 vezes 1/3, 4 sobre 3. Agora eu posso cortar as bases, já que eu consegui igualá-las, e trabalhar com a igualdade entre os expoentes. Então vai ficar x sobre 2 igual a 4 sobre 3. Eu tenho uma igualdade entre frações, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Portanto, multiplicando cruzado, vai ficar 3x igual a 2 vezes 4, 8. Portanto, x igual a 8/3. Morreu a nossa linda questão. Maravilha? Show de bola? Não tem erro, é só seguir o passo a passo. Maravilha? Vamos finalizar aí a nossa aulinha com o exemplo de número 3. Maravilha! Então, a brincadeira aí é eu passar o 243 para a base 3. Show de bola? Lembrando que nós já fizemos uma coisa que é meio caminho andado, né? Nós sabemos que 3 elevado a 4 na fatoração, pelo exemplo 2, né, é igual a 81. Se eu pegar o 81 e multiplicar por 3, eu vou obter o 3 elevado a 5, não é isso? 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes 8, 24. Então, 243 é a mesma coisa que 3 elevado a 5. Beleza? O caminho aí é você fatorar o 243. Então, eu vou escrever a minha equação da seguinte forma. 3 elevado a x ao quadrado mais 2x igual a 3 elevado a 5, que é a fatoração do 243. Beleza? Consegui igualar as bases, vou cortá-las e trabalhar com a igualdade entre os expoentes. Portanto, vai ficar x ao quadrado mais 2x igual a 5. Maravilha?
Vou passar o 5 para o lado esquerdo, então vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 5 igual a zero. E eu estou aí diante de uma equação do segundo grau. Para resolver, vamos usar a forma de Bhaskara. Então, vamos calcular aí o nosso delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é menos 5. Portanto, o nosso delta vai dar 4 menos com mais dá menos, com esse menoszinho aqui dá mais. 5 vezes 4, 20. 20 mais 4, 24. Beleza? Quem é o nosso x? X vai ser menos b, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 24, tudo isso sobre 2a. Maravilha? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou trabalhar com a simplificação da raiz de 24, beleza? Então, eu vou fatorar o 24 aqui do lado, está aqui 24, vou fazer a fatoração dele. Então, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Portanto, pessoal, 24 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3. Como eu quero uma raiz quadrada, eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Beleza? Como eu quero a raiz quadrada de 24, eu tenho que passar uma raiz em cada um desses termos. Beleza? Então, esse 2 vai cortar com o índice da minha raiz, vai ficar 2, raiz de 2 vezes 3, que dá 6. Então, raiz quadrada de 24 é a mesma coisa que 2 raiz de 6. Beleza? Como é uma raiz quadrada, a estratégia aí é eu ir quebrando as minhas potências, sempre que necessário, em expoentes 2, porque ao passar a raiz quadrada, vai cortar o 2 que eu estou elevando com o índice 2 da raiz. Beleza? Então, o nosso x vai ser menos 2, mais ou menos, raiz de 24, que é 2 raiz de 6, tudo isso sobre 2. Beleza? Então, essa nossa continha, simplificando, né? Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Mais ou menos, 2 raiz de 6 dividido por 2 vai cortar esse 2 de cima com o 2 de baixo. Então, vai ficar raiz de 6. Beleza? Portanto, o x vai ser menos 1 mais raiz de 6, ou o nosso x vai ser menos 1 menos a raiz de 6. Essa é a solução do nosso exemplinho de número 3. Show de bola? Menos 1 mais raiz de 6, menos 1 menos raiz de 6. Maravilha? Show de bola? Todo mundo sacou? Então, essa aí é a nossa primeira etapa de exemplos de equações exponenciais. No nosso próximo vídeo, que será a aula de número 3, nós vamos dar uma aprofundada apresentando tipos diferentes de equações exponenciais e as respectivas técnicas para resolvê-las. Tá legal? Maravilha? Então, pessoal, muito obrigado. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu, galera!